O livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito Santo, colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Na minha juventude, na minha adolescência e juventude, eu tive um professor da escola bíblica dominical, a escola aos domingos. E o professor, quase todas as reuniões, ele dizia esse texto. E guardei até hoje, estou com 70 anos, naquela época tinha de 15 a 17 anos, tantos anos aquele homem de Deus foi o nosso professor da escola dominical, escola bíblica, e ele, no iniciar a reunião, ele dizia assim: tudo aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Ele vai colher. Que realidade! Que realidade! Então, é tempo de nós refletirmos sobre isso e pensarmos sobre isso, o que eu tenho semeado na minha vida. Na minha vida profissional, muitos de nós semeamos para depois colher. Eu não quero entrar nesse detalhe, e é verdade também, é a mesma verdade. Aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Se semeamos semente de feijão, nós vamos colher feijão. É uma lei natural. Se nós estamos semeando no reino de Deus, nós vamos colher do reino de Deus. Se nós não semeamos para o reino de Deus, mas semeamos apenas para esta vida, nós vamos colher aquilo que plantamos, aquilo que semeamos. É uma lei natural. Agora, eu quero trazer aqui alguns versículos também para nos ajudar. No livro de João, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, ele diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Quanto podemos estar semeando na carne, aqui e agora? A palavra do Senhor diz: pensai nas coisas lá do alto, lá em Colossenses 3, não nas coisas daqui da terra. O que ele quer dizer? Então eu não posso pensar em nada daqui da terra? Não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que nós devemos estabelecer prioridades e valores. O que deve o nosso coração e a nossa mente ser ocupada. E ainda mais, a palavra do Senhor vai também cooperar nesse sentido. Porque nós temos semeado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 16. A palavra do Senhor diz assim:
como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, como servos constrangidos pelo amor do servo com letra maiúscula, que é o Senhor Jesus Cristo, que nos serviu para nos fazer novas criaturas, nos restaurar, nos fazer ter um relacionamento com Deus como jamais teríamos se ele não fosse um verdadeiro servo a serviço do seu Pai, em benefício de um pecador desgraçado como ele. Aleluias. O servo, o justo. E ainda, tudo aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Em 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, o que a palavra do Senhor vai nos ensinar? Todas as coisas me são lícitas. Somos livres, é isso que acabamos de ler. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei contaminar por nenhuma delas. Gente com propósito. Gente que tem consciência daquilo que semear, ele vai colher. Um relacionamento não santo diante de Deus vai ter colheita. A criação de um filho sem a educação vinda da parte do Senhor, como orientar, como educa a criança, encaminha a criança, ensine a criança o caminho onde deve andar, e ainda que seja velho não se desviará dele. E não foi observado esse mandamento, nós vamos colher por não termos semeado palavra de Deus. E assim por diante. Uma vida santificada é alguém que está semeando na sua vida a palavra de Deus, a obediência à palavra, a fidelidade à palavra, e levar a sério as coisas espirituais. Vai colher coisas espirituais, vai colher vida de santidade, vai colher um relacionamento mais próximo, mais afinado, mais íntimo, com mais realidade com o Senhor, o Todo-Poderoso, se nós estivermos semeando nesse reino de Deus. Tempo, dedicação, negar a si mesmo. Quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é isso lá em 1 João 2,15? E quem amar o mundo vai colher fruto desse amor ao mundo. Mas se eu amar ao Senhor, pela vida que eu ganhei, pela ressurreição juntamente com Cristo, porque eu fui crucificado com Cristo, para que eu tivesse condições de não mais viver eu, mas Cristo viver em mim, nós vamos colher relacionamento, amor de Deus, intimidade com o Senhor. Nós vamos perceber esse grande, imensurável, incomparável e gracioso amor de Deus por cada um de nós, porque nós estamos semeando
no reino de Deus e não mais semeando no império das trevas, porque ele nos tirou, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, em 1 Colossenses 1,13. E nós estamos vendo pela graça de Deus a frutificação da boa semente que o Senhor jogou em nossos corações, que a boa semente é a palavra de Deus. E aí nós vamos desfrutar de 1 João capítulo 3. Olha como é precioso a questão dessa semeadura. Todo aquele que é nascido de Deus, 1 João 3,9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Quem é a divina semente? A palavra de Deus. Quem é a palavra? É o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Quem é essa bendita divina semente? É a pessoa de Cristo. Deus semeou isto para que eu tenha condições para viver para a glória de Deus, porque essa boa semente está produzindo em mim vida de Cristo. E uma vida de poder de Deus para não mais viver no pecado, mas viver para aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. Por quê? Porque ele é nascido de Deus. Porque foi jogado nele a divina semente. A divina semente habita no interior dele e frutifica. Como nascidos de Deus, filhos e filhas, foram nascidos em Cristo, porque eles experimentaram a sua morte para a morte, na morte de Cristo. Agora, a divina semente habita no interior dele e ele vive uma vida vitoriosa. Tudo aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Veja, meus queridos, o que você tem semeado no seu relacionamento familiar? Contenda, inveja, briga, ciúme, orgulho, arrogância. Vai colher. Mas se você estiver semeando na sua família amor, perdão, e pedir perdão, e perdoar, isto tudo advém de um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Sem o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, nós vamos viver na carne. E a carne para nada aproveita, diz o Senhor. Amém.